Meu marido me traiu com várias mulheres em uma despedida de solteiro enquanto eu estava em casa com nosso recém-nascido. Depois descobri que ele pegou uma doença dela e a família dele está exigindo que eu cuide dele. Então, eu e ele, vamos chamá-lo de Dali. Estamos casados há 6 anos, juntos há 8. Temos uma filha pequena, Emily, de 3 anos, e um recém-nascido, Shawn, que tem apenas 2 meses de idade. 2 meses, eu ainda estou sangrando às vezes, meus hormônios estão uma bagunça, mal consigo dormir mais de 2 horas seguidas e tenho lidado com praticamente tudo relacionado ao Shawn porque o Dali estava, você sabe, me dando espaço ou sobrecarregado com o choro do bebê. Tradução: ele estava jogando videogame com fones de ouvido com cancelamento de ruído ou, de repente, tinha 1 milhão de coisas para fazer fora de casa. Antes de tudo isso, meu Deus, parece que foi há uma vida inteira. O Dali era ok, eu acho. Ele nunca foi super participativo, não era realmente do tipo carinhoso, mas eu imaginei que ele era um cara bom o suficiente, emprego estável, pagava a parte dele nas contas, dávamos risadas. Eu achava que éramos um casal sólido, mas claramente eu era uma idiota. Ele sempre teve uma veia egoísta, um pouco preguiçoso em casa, mas eu compensava a folga dele. Eu sempre fiz isso e achava que era isso que se fazia em uma parceria. Acontece que eu estava apenas sustentando um sanguessuga. A gravidez do Shawn foi difícil. Tive enjoos matinais até bem dentro do 2º trimestre, depois uma dor ciática tão forte que mal conseguia andar. O parto também não foi um piquenique. Trabalho de parto longo, quase terminou em cesárea. E então você está em casa com este ser humano minúsculo que grita e outro pequeno que precisa de você. E seu corpo parece que passou por um moedor de carne. Eu estava exausta, um caco emocional e na maior parte do tempo, sozinha nisso. Ali me dava um tapinha no ombro e dizia: você está indo muito bem, querida. Depois desaparecia. Cerca de 6 semanas após o parto, Dali anuncia que vai a uma despedida de solteiro do amigo de faculdade dele, Scott, por 3 dias, em outro estado. Minha primeira reação foi: você está de sacanagem comigo? Eu não dormia direito há semanas, estava coberta de vômito de bebê metade do tempo, e a Emily estava se comportando mal porque o mundo dela tinha virado de cabeça para baixo com o novo bebê. Agora? Você quer ir viajar agora? Dali disse: amor, é o Scott. Eu sou o padrinho e está planejado há meses. Eu respondi, e a chegada do Shawn foi planejada por 9 meses. Eu preciso de ajuda, Dali. Dali respondeu: minha mãe pode vir aqui. E você vai ficar bem, são só alguns dias. Eu preciso disso, estou estressado também. Estressado com o quê? Evitar trocas de fraldas, fiquei furiosa, mas cansada demais para brigar com ele direito. A mãe dele veio por algumas horas um dia, o que honestamente foi mais um incômodo do que ajuda. Ela apenas criticou minha arrumação da casa e me disse que eu estava mimando o Shawn por pegá-lo no colo demais. Quando ele voltou, todos sorrisos e senti tanto a sua falta, mas algo estava estranho. Ele ficava receoso com o celular, sempre com a tela virada para baixo ou desviava o aparelho se eu passasse por perto. Ele ficava estranhamente na defensiva se eu fizesse perguntas básicas sobre a viagem. Eram só os caras sendo caras, você não entenderia. Então ele começou a ser cruel quando eu estava emotiva, o que eu lá, recém-nascido e sem dormir. Ele dizia que eu estava sendo hormonal e irracional. Se eu mencionava que estava me sentindo sobrecarregada, ele suspirava dramaticamente e dizia: não posso ter um pouco de paz quando chego em casa do trabalho? Ele começou a arranjar briga por coisas idiotas. A casa não está limpa o suficiente, quando ele ia limpá-la, o jantar não era o que ele queria, eu aparentemente estava me descuidando. Isso vindo de um homem cuja principal contribuição para o cuidado dos filhos era reclamar do barulho. A questão do celular realmente me incomodou. Ele o levava para o banheiro, até mesmo para o chuveiro e uma noite, eu simplesmente perguntei diretamente: tem alguma coisa no seu celular que você não quer que eu veja? Dali disse: que diabos de pergunta é essa? Claro que não. Eu rebati: então me deixe ver. Dali ficou na defensiva e me respondeu: não, é minha privacidade. Por que você está tão paranoica? Você está agindo como louca. Eu ainda mais irritada. Estou agindo como uma esposa que está vendo um monte de sinais de alerta do marido, que de repente age como se o celular dele fosse um segredo de estado depois de uma viagem de rapazes. Dali tentou minimizar, como sempre disse: você precisa relaxar, sério. Provavelmente são seus hormônios te deixando desconfiada. Não está acontecendo nada. Ele me fez sentir como se eu estivesse enlouquecendo. Comecei a duvidar de mim mesma e talvez eu estivesse sendo excessivamente sensível. Talvez a falta de sono estivesse me deixando paranoica. Cerca de 2 semanas depois que ele voltou da viagem, recebi uma solicitação de mensagem no Facebook. Era de alguém que eu não conhecia, uma mulher. A mensagem dizia apenas: você provavelmente deveria ver isso. E havia uma foto anexada. Era o Dali em uma boate, luzes piscando. Ele estava com os braços ao redor de uma mulher loira, rosto enterrado no pescoço dela. As mãos dela estavam por toda a bunda dele. Eles estavam basicamente se agarrando e se roçando na pista de dança. Não era apenas um abraço amigável. Eu não conseguia respirar. Reconheci a camisa que ele estava usando. Era uma que eu comprei para ele de aniversário. Acontece que a mulher que enviou era a namorada de um dos outros caras da despedida de solteiro. O namorado dela, alcoolizado, tinha mostrado a ela fotos da noite, e ela sentiu que eu tinha o direito de saber. O próprio amigo dele tinha tirado a foto. Esperei até Emily dormir e Shawn finalmente se acalmar. Dali estava no sofá, jogando com os fones de ouvido. Andei até lá e simplesmente fiquei parada até ele me notar. Ele tirou os fones. E aí?
Eu não disse nada, apenas enviei a foto para o celular dele por airdrop e observei seu rosto. Primeiro confusão, depois um horror crescente. E então o rosto dele simplesmente desmoronou. Ele olhou para mim, olhos arregalados e disse: "Onde você conseguiu isso?" Eu falei de forma calma: "Isso importa? É você, Dali? É alguma mulher aleatória com quem você estava se esfregando enquanto eu estava em casa, me afogando em fraldas e exaustão?" Dali respondeu tentando amenizar novamente: "Amor, não é o que parece. Estávamos todos bêbados, foi só uma dança idiota." Eu disse de forma firme: "Dança, Dali? Parece que você está prestes a dormir com ela ali mesmo na pista de dança." "E o que aconteceu depois da dança?" Ele apenas encarou as próprias mãos e ficou silêncio. Eu perguntei: "Você dormiu com ela, Dali?" Mais silêncio e o rosto dele estava pálido. Eu repeti a pergunta, mas dessa vez gritando: "Você dormiu com ela?" Dali resmungando: "Sim, ok, sim, mas eu estava bêbado e foi um erro." Não significou nada. Um erro? Não significou nada? Enquanto eu estava me recuperando de ter colocado o filho dele para fora do meu corpo, enquanto eu estava cuidando dos nossos filhos, eu ainda gritava quando disse: "Um erro? Você mentiu na minha cara por semanas. Você me chamou de louca. Você me deixou pensar que eu estava perdendo o juízo. Você me viu sofrer." Dália abaixou a cabeça e disse: "Eu não queria te magoar." Eu respondi: "Bem, parabéns, você falhou espetacularmente." A discussão foi horrível e ele tentou culpar o álcool, os caras o incentivando, até mesmo a mim por estar distante, desde que o bebê nasceu. Eu simplesmente perdi a cabeça e acho que gritei coisas que nem me lembro. Em um ponto, ele tentou agarrar meu braço para me acalmar, e eu bati na mão dele com tanta força que minha palma ardeu. Não dormi naquela noite, apenas sentei no chão do quarto das crianças, segurando o chão, observando Emily respirar no monitor. Meu mundo tinha acabado de implodir. O homem com quem me casei, o pai dos meus filhos, era um mentiroso e um traidor. E pior, ele era um covarde. Na manhã seguinte, comecei a fazer as malas. Dali tentou me impedir, implorando, chorando. Dali dizia: "Por favor, não faça isso. Nós podemos consertar isso. Eu faço qualquer coisa." Eu respondi sem olhar para ele: "Não, Dali. Você fez isso e não há como consertar. Você quebrou tudo e eu não consigo nem olhar para você." Ele me seguiu de cômodo em cômodo, choramingando e suplicando. Era patético, mas ele não entendeu. Ele ainda achava que conseguiria se livrar dessa falando. Liguei para minha irmã, chorando, e disse que ia ficar com ela. Ela apenas disse: "Estou a caminho." Sair de casa foi um caos. Tentar fazer as malas para mim, uma criança pequena e um recém-nascido, enquanto Dali estava ou debaixo dos meus pés tentando ajudar, o que era apenas ele atrapalhando e parecendo lastimável, ou gritando sobre como eu estava exagerando e destruindo nossa família. Minha irmã chegou como a cavalaria. Deu uma olhada no meu rosto, uma olhada no Dali, e simplesmente começou a carregar as malas no carro dela. Ela não disse uma palavra para ele. O silêncio foi mais condenatório do que qualquer grito. A última coisa que vi foi Dali, parado na porta, parecendo perdido e patético. As primeiras semanas foram um borrão. O apartamento da minha irmã não é grande, mas ela deu um jeito. Chorei muito. Eu estava com raiva. Eu estava anestesiada. Tentar amamentar um bebê quando seu estômago está revirado de estresse é um tipo especial de inferno. Emily estava confusa, perguntando pelo papai, e isso partia meu coração de novo e de novo. Meus pais, assim que superaram o choque, também me apoiaram, à sua maneira, principalmente falando mal do Dali, o que honestamente ajudou. Eu iniciei contato zero com o Dali. Ele infernizou meu telefone por um tempo. Mensagens, ligações, recados de voz variando de "eu te amo", "sinto muito, por favor, volte para casa", até "você está sendo vingativa, está afastando meus filhos de mim." Eu bloqueei e toda a comunicação tinha que passar pela minha irmã. Isso foi há um mês. Tenho tentado lentamente juntar os pedaços de alguma aparência de um novo normal, procurando creche para o chão para que eu possa eventualmente voltar a trabalhar, tentando encontrar um apartamento. Então, 3 dias atrás, recebo uma ligação histérica da minha sogra, Ruby. Dali está doente, muito doente. Ele finalmente foi a um médico depois de se sentir um lixo por semanas e fez alguns exames. Acontece que o erro de uma noite dele na despedida de solteiro não foi apenas com uma mulher qualquer que ele conheceu em uma boate. De acordo com o que ele finalmente admitiu para a mãe dele, e o que ela me contou aos prantos pelo telefone depois da boate, ele e alguns dos outros caras foram atrás de garotas de programa e aquela com quem ele esteve bem, ela o deixou com um presente para a vida toda. Dali tem agora HIV. Ele não pegou da mulher da foto. Ele pegou de uma garota que ele pagou mais tarde naquela noite. Então, ele não apenas traiu uma vez, ele traiu várias vezes em uma única noite, e uma dessas vezes foi com uma profissional da noite e ele mentiu sobre tudo isso. Agora, a família inteira dele está bombardeando o meu telefone, minha sogra, meu sogro, os irmãos dele. Estão todos dizendo a mesma coisa. Ele está arrasado, apavorado, ele precisa de você. Você é a esposa dele, é seu dever voltar para casa e cuidar dele, na saúde e na doença, lembra? Eles estão me pintando como uma cretina fria e sem coração por não correr imediatamente para o lado dele. A mãe dele realmente disse: ele cometeu um erro, mas isso é uma tragédia, ele pode morrer. Você não tem compaixão? E os seus votos? Eu disse a ela que meus votos não incluíam cuidar de um homem que deliberadamente me enganou, minha esposa e potencialmente nosso filho ainda não nascido na época Deus sabe o que, e depois mentiu sobre isso por semanas. Eu disse a ela que minha prioridade são meus filhos e minha própria sanidade. Eu disse a eles que quero o divórcio.
A reação negativa tem sido insana e eles estão me chamando de cruel, implacável, egoísta, dizendo que estou abandonando em sua hora mais sombria, que sou uma pessoa terrível. O próprio Dali tem enviado mensagens através da mãe dele, dizendo que sente muito, que sabe que errou feio, mas que está com medo e não quer ficar sozinho. Marquei exames para mim e para o Shawn. Para Emily também, só por segurança, embora as chances para ela sejam minúsculas, a menos que eu tenha contraído e passado durante a gravidez parto do Shawn, mas tenho que ter certeza por todos. A ideia de que ele poderia ter me infectado, que eu poderia ter, sem saber, passado algo para o Shawn, isso me deixa fisicamente doente. Eu ainda não contei essa parte para eles. Quero saber meu resultado primeiro. Sinto que estou me mantendo firme, mas a pressão é imensa. Eles estão me fazendo duvidar da minha própria determinação às vezes, embora, no fundo, eu saiba que não posso voltar atrás. Não depois disso. Isso não é mais apenas traição, é um nível totalmente diferente de deslealdade e imprudência. Então, eu sou a babaca por me recusar a voltar e cuidar do meu marido HIV positivo que me traiu com várias pessoas, incluindo uma prostituta, mentiu sobre isso, praticou gaslighting comigo e só confessou toda a extensão quando recebeu um diagnóstico que muda a vida? Eu só preciso saber se estou vendo isso com clareza ou se sou o monstro que eles estão fazendo parecer que sou. Atualização. Uau, ok. Antes de mais nada, obrigada. Sério, eu postei aquele desabafo há uma semana em um estado de absoluta turbulência, esperando parcialmente que me dissessem que eu era uma cretina fria e sem coração ou algo assim. O volume de apoio tem sido avassalador, no bom sentido. Li cada comentário, mesmo os mais duros. Isso me deu muita clareza, ou talvez apenas solidificou o que eu já sabia, mas tinha muito medo de defender totalmente por causa de todo o barulho da família dele. Para responder a algumas perguntas comuns, temos 2 filhos, Emily 3 anos e Shawn, agora com quase 3 meses. Sim, sobre o amigo que tirou a foto, a namorada dele me enviou. Não tenho ideia de quais foram as motivações dele para tirá-la, mas sou estranhamente grata. Pequenas bênçãos, eu acho. A linha do tempo. Ele foi para a despedida de solteiro em meados de março e descobri sobre a traição, a garota da boate, em meados de abril e saí de casa imediatamente. Descobri sobre o diagnóstico de HIV e a garota de programa no finalzinho de abril, início de maio. Não, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que ele era capaz disso, nenhuma. Olhando para trás, havia pequenos sinais de egoísmo? Sim, mas contratar uma prostituta e mentir sobre uma DST? Nunca em 1 milhão de anos eu teria imaginado. Muitos de vocês estavam, com razão, gritando para eu fazer o teste o mais rápido possível. Isso já estava em andamento quando postei, mas a ansiedade estava me consumindo viva. Muitos de vocês também mencionaram aconselhamento jurídico. Sim, bem adiantada quanto a isso. Ler seus comentários foi como ter centenas de vozes afirmando que eu não estava louca, que minha raiva é justificada, que as exigências da família deles são completamente insanas. Eles estão de luto, assustados, o que for, mas isso não lhes dá o direito de exigir que eu sacrifique meu bem-estar e o futuro dos meus filhos pelo homem que fez isso a si mesmo e, por extensão, a nós. A frase na saúde e na doença que eles continuam jogando na minha cara. Como muitos de vocês apontaram, isso implica uma parceria, uma via de mão dupla. Não significa se inscrever para ser cuidadora de alguém que destruiu o casamento deliberadamente, mentiu e colocou sua saúde em perigo através de engano e imprudência. O fato de agora ser um risco biológico é problema dele, não meu. Minha decisão já estava 99% tomada, mas ler as experiências e conselhos aqui apenas a cimentou. O divórcio não é uma possibilidade, é uma certeza. Meus filhos merecem uma mãe que não esteja quebrada, e eu mereço uma vida livre da contaminação dele, em todos os sentidos da palavra. Depois de horas pensando, estes são os passos que decidi tomar. Testagem. Esta foi a prioridade número 1. Levei a mim e ao Shawn para exames de sangue no dia seguinte à descoberta do diagnóstico de Dali. Emily também, embora o médico me tenha assegurado que o risco para ela era incrivelmente baixo, a menos que eu estivesse positiva e tivesse transmitido durante a gravidez ou o parto de Shawn, o que implicaria que fui infectada antes de Shawn ser concebido ou muito no início, o que é uma espiral de pensamentos aterrorizante pela qual passei muitas vezes. A espera pelos resultados foram os piores 3 dias da minha vida inteira. Puro terror absoluto. Cada coceira, cada sensação de calor leve, eu estava convencida de que era um sintoma. Minha irmã basicamente teve que sentar em cima de mim para me impedir de pesquisar sintomas no Google 24/7. Advogada. Tive minha primeira consulta com uma advogada de divórcio. Contei toda a história. Ela ficou horrorizada, mas muito profissional. Começamos a papelada. Ela me aconselhou a manter toda a comunicação com Dali e sua família documentada, ou melhor ainda, encaminhá-la através dela. Informar os sogros oficialmente. Depois de receber os resultados dos exames, mais sobre isso em um segundo, pedi à minha irmã para ligar para minha sogra. Minha advogada aconselhou, tipo uma mensagem de cessar e desistir do assédio, informando que os procedimentos oficiais estão começando. Minha irmã é muito melhor em manter a calma e apenas declarar fatos do que eu sou agora. E estes foram os resultados desses passos. Resultados dos exames. Negativos em todos nós, eu, Shawn, Emily, negativos para HIV, negativos para tudo mais que testaram. Quando a médica me contou, comecei a chorar no consultório dela. A reação dos sogros, previsivelmente, não foi boa. Após a ligação da minha irmã, minha sogra, Ruby, de alguma forma conseguiu meu novo número temporário, deve ter tirado de alguém, e me deixou um recado de voz que poderia talhar leite. Recado de voz da Ruby. Então é isso? Ele recebe um diagnóstico assustador e você simplesmente o joga fora como lixo, depois que ele te deu um lar e filhos?
Você é uma mulher fria e vingativa. Espero que você seja feliz quando ele estiver totalmente sozinho e sofrendo. Isso vai pesar na sua consciência. Ele é seu marido. Toquei para minha advogada. Ela apenas levantou uma sobrancelha e disse: guarde isso. O resto da família dele ficou quieto por enquanto, provavelmente se reagrupando para descobrir novas maneiras de me chamar de Satanás. A reação do Dali: ele tentou entrar em contato diretamente, principalmente mensagens patéticas retransmitidas por outras pessoas porque ainda o tenho bloqueado em todos os lugares. Sinto muito por ter te assustado. Fico feliz que vocês estejam bem. Por favor, podemos apenas conversar? Eu preciso de você. Precisa de mim para quê? Para trocar as fraldas de adulto dele em alguns anos? Para ser o saco de pancadas emocional dele? Não, obrigada. Passo totalmente. Minha advogada está enviando a ele o acordo de separação oficial e os papéis do divórcio na próxima semana. Então é aí que estamos. Aliviada com os exames, me preparando para a batalha do divórcio. Vai ser feio, eu sei. A família dele provavelmente tentará arrastar meu nome na lama. Ele provavelmente se fará de vítima, mas eu tenho meus filhos, temos nossa saúde e tenho uma advogada muito boa. Obrigada a todos novamente por ouvirem. Significou mais do que vocês imaginam. Atualizarei novamente se houver algo significativo para compartilhar, mas, honestamente, estou esperando por um período de paz chata e sem intercorrências enquanto os advogados fazem o trabalho deles. Uma garota pode sonhar, certo? Atualização 2. Olá novamente a todos. Já se passaram cerca de 8 meses desde a atualização 1, então aproximadamente 9 meses desde o dia D, ou dia do HIV, como comecei morbidamente a chamá-lo na minha cabeça. Prometi uma atualização se algo significativo acontecesse e bem, as coisas certamente aconteceram. Espero que esta seja a última porque, francamente, estou exausta com toda essa saga e pronta para fechar este livro em particular. O divórcio acabou. Finalizado há algumas semanas, e foi um circo de horrores absoluto, como eu previ. Dali, estimulado por sua família encantadora, tentou tornar as coisas o mais difíceis possível. Ele realmente tentou argumentar pela guarda compartilhada de Emily e Shawn com seu advogado, insinuando até que minha natureza vingativa, ao deixá-lo quando ele estava doente e vulnerável, me tornava uma mãe instável. Minha advogada quase os expulsou da sala rindo, depois apresentou calmamente a linha do tempo de seu engano, o risco de exposição para as crianças e o fato de ele mal ter trocado uma fralda na vida, muito menos ter sido um cuidador principal. Felizmente, o juiz percebeu tudo, e eu tenho a guarda física total. Dali tem visitas supervisionadas com Emily em um centro designado. Shawn ainda é muito novo e, honestamente, o risco da negligência de Dali é muito alto para o meu conforto com o bebê. Essas visitas são condicionais a ele estar apto, provando que está seguindo seus protocolos médicos e não representam um risco. Até agora, ele não compareceu a muitas das sessões oferecidas, geralmente se desculpando dizendo que não está se sentindo bem financeiramente. Eles tentaram argumentar que ele não deveria ter que pagar muita pensão alimentícia ou pensão para mim por causa de sua condição médica e capacidade de ganho reduzida. Novamente, minha advogada foi muito boa. Ela destacou que a condição dele era resultado direto de suas próprias ações e infidelidade, e que ele estava trabalhando e ganhando bem antes de decidir dizimar nossas vidas. O acordo financeiro é justo, não generoso, mas é o suficiente para eu me reerguer adequadamente com as crianças. Como um pequeno lado bom, ele teve que vender seu precioso carro. O assédio da família dele, particularmente de Ruby, sua mãe, também não diminuiu por um longo tempo. Houve mensagens de texto acusatórias, ligações para meus pais e até alguns comentários velados nas redes sociais da minha irmã. Minha advogada enviou outra notificação de cessar e desistir mais incisiva, insinuando acusações de assédio, e isso basicamente os calou. Eles ainda me fuzilam com os olhos se alguma vez nos cruzamos, já que moramos na mesma área geral, infelizmente, mas os ataques diretos pararam. Pelo que ouço por aí, porque eu com certeza não pergunto, Dali não está bem. Isso não é apenas físico, com o HIV, ele aparentemente está lutando com os efeitos colaterais da medicação e tem estado muito doente. Mentalmente, ele está um caco e a maioria dos amigos dele, incluindo os da despedida de solteiro, se distanciou. Aparentemente ficaram chocados com a garota e o HIV, e de repente ele é persona não grata. Parece que o código dos manos não cobre DSTs vitalícias. Scott, o noivo da despedida de solteiro, está supostamente furioso com Dali pelo drama que ele causou. Ele também perdeu o emprego e não foi diretamente por causa do HIV, pois isso seria ilegal, mas seu desempenho despencou. Ele faltava constantemente por estar doente, e encontraram razões legítimas. Então, seus medos de capacidade de ganho reduzida se tornaram uma profecia autorrealizável. Seus pais o estão sustentando agora. Ruby ainda ocasionalmente tenta enviar mensagens através de terceiros, já que a tenho bloqueada em todos os lugares, dizendo que eu deveria encontrar em meu coração o perdão e mostrar alguma caridade cristã. Eu encontro em meu coração a vontade de apertar excluir. Quanto a mim e as crianças, esta tem sido a parte mais difícil, mas também a mais gratificante. Encontrar um novo ritmo como mãe solteira de uma criança pequena e um bebê não é brincadeira, e estou cansada praticamente o tempo todo, mas é um tipo diferente de cansaço agora. Encontrei um apartamento pequeno. Emily tem seu próprio quartinho, e o berço de Shawn fica comigo. É pacífico. Emily ainda pergunta sobre o pai às vezes e eu sou honesta com ela de uma forma apropriada para a idade, dizendo: o papai cometeu alguns erros grandes e está doente, então ele não pode morar conosco agora. É de partir o coração, mas não vou mentir para ela.
Ela o vê ocasionalmente nas visitas supervisionadas, e elas são apenas ok. Ele parece cansado e triste, mas ela geralmente fica feliz em vê-lo, mas também feliz em voltar para casa comigo. Shaun, por outro lado, é um bebê gordinho e feliz. Ele está rolando e dando risadinhas, e nunca se lembrará de nada desse drama, pelo qual sou grata. Comecei a fazer alguns trabalhos freelancer de casa e estou procurando uma creche de meio período para o Shaun por algumas horas por semana, para que eu possa assumir mais. Meus pais e minha irmã continuam sendo um sistema de apoio incrível. Então é isso. O divórcio é final. Estamos seguros, estamos saudáveis. Dali está vivendo com as consequências de suas ações. A família dele pode pensar o que quiser de mim. As opiniões deles não pagam minhas contas nem acalmam meu bebê chorando às 3 da manhã. Estou feliz, não de uma forma eufórica, de a vida é perfeita. Ainda estou me curando e ainda sinto raiva às vezes, também luto pela família que pensei ter. Mas estou em paz, mais do que estive em anos. Obrigada a todos novamente por serem uma audiência compreensiva quando eu estava no meu pior momento, pelos conselhos, pelo apoio e por me fazerem sentir menos sozinha neste pesadelo. Espero que esta seja a última vez que precisarei postar sobre Dali e a bagunça dele. Estamos seguindo em frente. Cuidem-se todos.